Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e estamos estudando a carta aos Hebreus. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós já vimos o quanto essa carta exalta a suficiência de Cristo Jesus, a soberania, o poder que há em Cristo Jesus. A realidade encontra-se em Cristo e a carta aos Hebreus exalta toda essa suficiência do nosso amado Senhor Jesus. E amados, isso é uma das coisas que nós precisamos voltar a falar sobre isso, a viver isso. Sabe, amados, o Evangelho tem sido transformado em muitas coisas e tem sido extraído. Isso é uma das coisas que Deus tem ministrado muito no meu coração. As pessoas têm extraído Cristo Jesus do Evangelho, têm extraído a centralidade do Evangelho, que é Cristo, a suficiência que é Cristo. É Cristo em nós, como está escrito lá em Colossenses, que é a esperança da glória. Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, encontra-se em Cristo Jesus. Ele é a única fonte de vida, a única fonte, é o único alimento genuíno é Cristo Jesus. A única verdade é Cristo Jesus, o único caminho, o único mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus. A única fonte de alegria, de paz, de santidade é Cristo Jesus. A única fonte de capacitação para que nós possamos viver para a glória de Deus é Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver por meio dele. E nós precisamos voltar a exaltar o nome de Jesus Cristo. Ele é o centro, o alvo de todas as coisas, é o alvo da nossa fé. E nós precisamos voltar a colocar Jesus no centro, porque infelizmente o evangelho tem se tornado algo muito egocêntrico, antropocêntrico, tem sido colocado o ser humano simplesmente como mais importante, o homem é mais importante do que o próprio Cristo Jesus, tem se exaltado demais a capacidade humana, a força humana, mas nós não somos absolutamente nada sem Cristo Jesus, amados. E a carta aos Hebreus exalta essa suficiência e esse poder que há em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5 fala sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus começa o capítulo 5 falando que todo sumo sacerdote ele é escolhido entre os homens e ele é designado por Deus para representar os homens. E aquele sumo sacerdote escolhido por Deus, ele é capaz de se compadecer de todos os seus irmãos, por quê? Porque ele também tem fraquezas. E aí vai dizer ali, mas Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote escolhido por Deus. E enquanto ele viveu aqui na terra, nos seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E aí eu quero ler esse texto com você que está ali nos versículos 8, 9 e 10. Está escrito assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante que aqui já vai falar que Jesus Cristo, sendo o Filho, vindo como homem, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez que ele foi aperfeiçoado, então ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos aqueles que o quê? Que lhe obedecem. Obedecer a Jesus Cristo, amados, não é algo que nós fazemos apenas da boca para fora. A obediência, lá em Romanos fala que Deus nos chamou para uma obediência que vem da fé. Romanos 1:5. A nossa obediência não é simplesmente
a regras exteriores, mas a nossa obediência é uma obediência que vem da fé. O que significa isso? É essa vida de intimidade com Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. Pela fé, nós cremos na obra completa redentora que Cristo Jesus realizou. Isso inclui ele ter dado o Espírito Santo para viver em nós. Isso inclui essa união que o Senhor estabeleceu entre nós e ele por meio do seu Espírito. Então é uma obediência que não é simplesmente a regras exteriores, a mandamentos externos, mas é uma obediência que vem por meio da fé na suficiência daquilo que Cristo fez. E uma das coisas que Cristo fez foi nos dar uma nova vida e depositar o seu Espírito em nós. Então nós precisamos o quê? Crescer nesse relacionamento, crescer nessa vida de obediência. E é basicamente isso que o escritor aos Hebreus vai falar nos versículos posteriores, que são dos versículos 11 até o 14. E eu quero ler esse texto com vocês também. Está escrito assim: quanto a isso, temos muito o que dizer. Quanto ao quê? Lembrando o que nós lemos anteriormente ali, sobre Jesus Cristo ter se tornado um sumo sacerdote perfeito, e porque ele foi aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos aqueles que obedecem a ele. E ele foi designado por Deus como um sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, como o povo de Israel estava acostumado, com os sacerdotes levíticos da tribo de Levi, ou seja, os que vieram da linhagem de Arão. Mas Deus estabeleceu Jesus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá quando nós lemos em Gênesis a respeito de Abraão. Fazer um adendo aqui, Abraão estava voltando de uma guerra, que ele foi vencedor, e quando ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque o abençoa entregando pão e vinho. E Abraão entrega todos os dízimos dos despojos da guerra, de tudo que ele tinha conquistado, ele entrega esses dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque é uma tipificação de Cristo Jesus. A palavra fala, Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem início de dias, nem fim de dias. Ele é uma tipificação de Cristo Jesus. Nós sabemos que a promessa de Cristo Jesus, a promessa de salvação para toda a humanidade, não só para Israel, mas para todos os povos da terra, foi dado em Abraão, para Abraão. E Melquisedeque apareceu surge na história exatamente quando? Com Abraão. Então Deus mostra aqui que a promessa dele de redenção para a humanidade foi estabelecida muito antes da lei de Moisés. Lembrando que a escritura aos Hebreus vem exatamente para clarear isso para os hebreus. Vocês estavam acostumados a simplesmente obedecer a lei de Moisés, mas agora eu quero mostrar a vocês um caminho que é mais poderoso, que é Cristo Jesus. É basicamente esse o intuito dessa carta aos Hebreus. E aí aqui ele está falando isso. Olha, Jesus Cristo é esse sumo sacerdote que foi perfeito e por isso ele se tornou a fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Mas ele não foi um sumo sacerdote da linhagem de Arão, como vocês estão acostumados. Ele foi estabelecido por Deus muito antes da lei de Moisés ter sido dada. Ele foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, continuando a nossa leitura ali no versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos
para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas olha que interessante isso daqui. O escritor aos Hebreus diz aqui que embora aquele povo, os hebreus, já pudessem ser mestres, eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda estavam como crianças. Eles ainda precisavam que alguém ensinasse os princípios elementares da palavra de Deus. E aí ele explica que a criança não tem experiência no ensino da justiça. Amados, o ensino da justiça é algo que nós precisamos crescer nesse entendimento do ensino da justiça. Todo aquele que é experimentado, todo aquele que tem o entendimento no ensino da justiça, ele é uma pessoa madura e se tornou apta para discernir tanto o bem quanto o mal, ou seja, se tornou uma pessoa madura espiritualmente, se tornou uma pessoa madura na fé em Cristo Jesus. E é uma das coisas que eu percebo que tem bastante conflito no meio da igreja, é esse entendimento do ensino da justiça. Infelizmente, há muita confusão entre justiça e juízo. Justiça e juízo não são a mesma coisa. Quando Jesus fala lá no Evangelho de João, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: porque o Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, justiça e juízo são coisas diferentes. E ele explica do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, a justiça de Deus está totalmente entrelaçada com a sua obra redentora e com a sua ressurreição. Quando ele diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, primeiramente nós somos convencidos do pecado. Para quê? Para que nós possamos crer em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou convencida de que eu estou morta em meus pecados e transgressões por causa do pecado original. Então eu sou convencida do pecado e eu preciso crer em Cristo Jesus. A partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, eu sou convencida da justiça. Ou seja, Jesus Cristo realizou a obra de justiça que era necessária para a minha salvação, para a minha justificação. E ele voltou para o Pai e deixou do quê? Do seu Espírito para viver em mim. E depois que eu sou convencida disso, eu sou convencida do juízo. Qual é o juízo? O príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, amados, nós precisamos crescer no ensino da justiça de Deus. A justiça de Deus consiste no fato de que existia algo que prendia o ser humano, que tornou o ser humano escravo da morte. O que é isso? É o pecado. E qual que é o salário que o pecado merecia? A morte. Isso nós encontramos no livro de Romanos, na carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo se tornou o quê? Se tornou pecado em nosso lugar, para dar ao pecado o salário que ele merecia, que era a morte, para então realizar a justiça de Deus, estabelecer a justiça de Deus. O pecado foi condenado. E porque o pecado foi condenado, nós agora somos livres. Nós agora somos o quê? Justificados. Essa é a justiça de Deus. E quando nós entendemos e crescemos no ensino da justiça, nós começamos a nos tornar pessoas maduras na fé, aptas para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas quando nós não entendemos o ensino da justiça, quando conflitamos justiça com juízo e achamos que são a mesma coisa, não são. Justiça é uma coisa e juízo é outra. Quando nós não temos o entendimento, não somos exercitados no ensino da justiça, nós ainda somos crianças e precisamos nos alimentar de leite. É isso que o escritor aos Hebreus está falando para aquele povo. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ter entendido o ensino da justiça, vocês já deveriam ter entendido a questão de Jesus Cristo ser o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, ou seja, ele é o sumo sacerdote prometido lá em Abraão. Muito antes da lei ser entregue, ele é aquele que foi prometido para a redenção da humanidade.
E aí o escritor aos Hebreus está dizendo, vocês já deveriam entender isso. Vocês já deveriam ser mestres nisso, mas vocês precisam que alguém ensine a vocês os princípios elementares da palavra de Deus, porque vocês ainda não compreenderam o que é justiça. Porque quando vocês compreenderem o que é justiça, todo aquele que entende a justiça de Deus, o ensino da justiça, e é experimentado nesse ensino, ele se torna uma pessoa madura e então se torna uma pessoa apta para discernir espiritualmente todas as coisas. Amados, a minha oração é que eu e você cresçamos no entendimento e no entendimento do ensino da justiça de Deus. Amados, justiça e juízo não são a mesma coisa. É por causa da justiça de Deus que existe redenção para a humanidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo, Deus vai fazer a sua justiça. Deus realizou a sua justiça, entregando Cristo Jesus como oferta pelo pecado, para que eu e você nos tornássemos justos, ou seja, justificados por Cristo Jesus. A minha oração é que eu e você tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados e nós possamos compreender plenamente o ensino da justiça e então nos tornemos pessoas maduras e então sejamos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por Cristo Jesus, o sumo sacerdote perfeito da linhagem de Melquisedeque. Senhor, muito obrigada que por causa da obra de justiça realizada por Cristo Jesus, eu e os meus irmãos obtivemos uma eterna salvação, uma eterna redenção. Obrigada pela obra de justiça que Cristo Jesus realizou. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nós possamos compreender plenamente o ensino da justiça. Pai, que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento do ensino da justiça, que eu e os meus irmãos cresçamos no pleno conhecimento de Cristo Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 1:30, Ele é a nossa justiça. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos e cresçamos nesse conhecimento, para que nós nos tornemos pessoas maduras e aptas para discernir tanto o bem quanto o mal, que nós tenhamos esse discernimento espiritual das coisas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós queremos compreender plenamente o conceito de justiça, nós queremos compreender plenamente o que é a sua justiça, Pai. Em nome de Jesus, a sua justiça que nos tornou pessoas aceitáveis, que nos deu uma nova vida e que depositou o teu Espírito em nós, para que nós possamos viver por meio de ti. A tua justiça que nos tornou novas criaturas. É por causa da tua justiça que o teu Espírito veio habitar em nós. Pai, que nós possamos compreender isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.